a gente tinha conversado um pouquinho antes da gravação a respeito da torre, mas aí eu vou colocar a pergunta de um jeito de ser assim, você colocou que uma das funções do tarólogo é dar um pouco de esperança, né? Então, até que ponto a gente consegue colocar isso na mesma bandeja, né? Uma empatia ou, de repente, você vê que a pessoa está fazendo tudo errado, sai nas cartas que vai dar tudo errado, um monte de problema, e que quanto você vai dar esperança para ela ou comunicar o que você está vendo na carta? Isso é interessante. Isso é uma das coisas que eu falo muito nas formações que dou e mesmo até nas próprias consultas, porque é uma pergunta também frequente, não é, das pessoas, não é? E elas entram na consulta e dizem: diga-me tudo, diga-me o que lá está, diga-me a verdade. E de facto há duas coisas aqui, penso, não é? Uma coisa é os códigos que nós atribuímos às cartas, não é? Nós temos aqui um baralho e nós atribuímos códigos. Os códigos foram-nos dados por um livro que lemos ou por vídeos que vimos, mas depois também nós criamos um bocado a compreensão do que aquilo tudo pode ser. Porque quando começamos a ligar tarô com numerologia, tarô com astrologia, tarô com, sei lá, com I Ching, a consciência do que as cartas podem estar a dizer-nos vai aumentar muito, não é? E nós vamos tomar decisões na base também do que é que queremos ir, o que é que queremos atingir. Eu quero ser um adivinho ou eu quero ser um agente de crescimento para o outro? E as cartas, quanto a mim, falam connosco de acordo com o contexto em que nós nos situamos. Porque quem entra num contexto de adivinho e vê e define cartas boas, cartas más, porque isso facilita muito uma leitura. Nós sabemos que aquilo é mau, aquilo é bom, aquilo dá desgraça, aquilo não dá desgraça. Pronto. Quando nós definimos isso dessa maneira, vamos ler coisas que às vezes são muito difíceis. Eu lembro-me de uma entrevista na televisão de um tarólogo e ele dizia: lermos para nós próprios nunca. É uma energia péssima, porque vamos ler e vamos descobrir coisas terríveis, porque ele realmente, quando lia para outros, podia esconder aquelas coisas terríveis, não é? Dizia, ele via-as lá, mas ele escondia-as. Pronto. Porque ele via. Agora, e digo isto honestamente, quando leio as cartas, eu leio as orientações. As dificuldades também que aparecerão pelo caminho, mas o tarô está lá, e o tarô, uma das grandes magias ou milagres, é o facto de que ele está lá, e como as cartas têm tanto a ver com as nossas vidas, cada uma daquelas cartas, tanto as situações como as formas de estar das cartas da corte, como as grandes lições das arcanas maiores, como aquilo tudo tem a ver com as nossas vidas, aquilo tudo está em nós já vivemos um bocadinho daquilo tudo. Quando as cartas surgem, elas vão evocar determinadas coisas em nós, não é? Vão-nos evocar certas sensibilidades, certas memórias, certas possibilidades. Vão-nos abrir consciência, em vez de fechar. Porque se eu disser a alguém que vem perguntar como é que está a minha saúde, vou-me curar, e eu disser algo que já vi que há pessoas que dizem, não é? Você não se vai curar nunca, escusa de pensar nisso, faça outras coisas, trate da sua vida enquanto pode, porque não se vai curar muito, nunca. Eu acho isto terrível, não é? Claro que nenhum de nós se vai curar nunca, acho eu, não tenho a certeza mesmo assim. Iremos todos morrer no final, supostamente, é a crença. Eu tinha uma amiga minha que dizia que ela ninguém tinha provado isso ainda. Pronto, se é verdade, só estará provado quando acontecer, não é? Mas então, até o último momento, eu acho que nós estamos a abrir consciência. E o tarô, quando fala comigo, e honestamente, abre consciência, abre possibilidades. Por isso, para algumas pessoas, o pendurado é terrível, é só sofrimento e sacrifício. E para mim é missão, é cumprimento, é resolução das coisas que eu quero e preciso e que vim ao mundo para fazer isso. E por aí adiante, não é? A morte para uns é o fim e para mim é para nos lembrarmos dos valores da vida. A finitude lembra-nos, por exemplo, que estamos agora aqui
que isto vai acabar e que enquanto estamos aqui vamos aproveitar. Vamos pôr perguntas, vamos dizer as coisas que... Pronto, vamos aproveitar, porque é um momento muito especial. Ele vai acabar e, portanto, ele é especial, porque se ele fosse para sempre... Pronto, então há tudo isso. Quando aparece uma morte, em vez de nós olharmos para ela e dizer, não, você vai morrer, não é? Não, você está a passar uma transformação. Em última instância, a morte poderá ser a morte mesmo, que também será uma transformação e um crescimento. Agora, ela, como muitos esotéricos falam, quando acontece durante a vida, é uma transformação fantástica. Ela limpa dores, ela ajuda-nos a abrir, limpar dores para termos espaço para haver novas consciências, porque quem está muito dorido já não consegue ter novas consciências, não é? Está prisioneiro das suas dores. Nós sabemos que a dor é um dos grandes problemas na psicologia, na medicina e penso que também, no fundo, no tarot, não é? Então ficamos prisioneiros. E a morte indica a libertação dessa dor. E nós vamos indicar isso, quer dizer que há um tempo para libertar a dor e para viver, e há talvez a oportunidade de falarmos com a pessoa sobre isso, como é que ela liberta a dor, como é que ela faz isso. Muitas pessoas têm lá a carta da morte porque estão a viver lutos de pais ou pessoas próximas que partiram. Então aí falamos sobre a morte, mas ajudamos-la a fazer a passagem, não é? A passagem desse luto. E, portanto, é isso. Claro que numa cultura em que, se eu, numa consulta de tarot, for tornar-me muito psicólogo, não é? Arrisco a consulta, porque as pessoas vão dizer, não, afinal estou aqui, não me estão a dizer o futuro, estão-me a dizer o que eu devo fazer, e o que eu devo fazer, se eu quisesse, ia ao psicólogo, não vinha ao tarot. E, portanto, há aqui há uma série de cuidados de comunicação a ter, não é? Porque eu acredito que sim, que nós pressentimos o futuro a certas coisas que nos são reveladas e que nos são percebidas. E como o Marcelo estava a dizer, quer dizer, às vezes percebemos que aquela pessoa está numa direção muito má, que as coisas não estão nada fáceis e que agora a questão é, e vamos encorajá-la a mergulhar nesse sofrimento, ou haverá alguma ponta que nós possamos ajudar para que isso se resolva melhor, não é? Aquela questão pendurado, morte e temperança, não é? Vamos mergulhá-lo numa morte dura, numa morte difícil, em que a pessoa vai mergulhar em dor e não vai sair daquele sofrimento, vai pela morte no lado mais negativo, ou vamos ajudar a que a transformação seja de limpeza, de clarificação. Por isso eu fico muito satisfeito quando a pessoa acaba a consulta e diz, já me sinto melhor. Quando venho falar consigo, há uma limpeza muito grande, eu gosto muito. Não é só porque nós fomos simpáticos, não, é porque fomos mais do que isso, fomos empáticos, ajudámos, limpámos, abrimos futuro, a pessoa abriu a sua carta da estrela, não é? Ela percebe que vai ter futuro, ela percebe que há esperança, que há fé, que pode ter fé na sua caminhada. E isso não é apenas ser dourar a pílula, não, é bem mais profundo, é bem mais real. Porque a estrela não é uma coisa que nos diz de ilusões que estão lá em cima, não, a estrela é fé, é real, a fé é qualquer coisa de mais real, não é tão palpável logo, mas é real ao mesmo tempo, não é? E isso abre caminhos na vida da pessoa. Portanto, há aqui todo um trabalho que está a ser feito de empatia, de percepção de como é que o outro é, que tipo de pessoa é que é, adequação de linguagem. Nem sempre se consegue ir muito longe, não estou a dizer isto e dizer as pessoas saem todas curadas, não, de maneira nenhuma, mas sabendo que houve mais um certo avanço, que as pessoas avançaram um pouco mais, já é bom que não saem dali com mais uma maldição do género, você não vai encontrar nunca o amor da sua vida, você nunca se vai curar, você vai ter mortes terríveis. Não, elas vão com fés, com aberturas, com coração, às vezes sabendo que vão enfrentar coisas que poderão ter as suas dificuldades, não é?
mas irão ter ferramentas para as resolver. Isso não é empatia quando você está tratando com uma outra pessoa. Mas que a gente conversou agora anterior, e se você estiver lendo para você mesmo, como é que a pessoa abre e ela faz para ela não ficar tão desesperada, né? Aquilo que você colocou, que para a carta não virar uma prisão do futuro, né? Às vezes ele tira uma tirada para ele mesmo, e aí ele vê que tem uma série de cartas ruins. Então, que conselho que você daria para o cara, para a pessoa não ficar desesperada com a própria tiragem, né? Tirando sozinha, não para uma outra pessoa. Pronto, aí temos que ter o tal enquadramento. Eu acho que essa é uma das grandes questões na vida, são os contextos, os enquadramentos, falar. Para mim, não há cartas ruins no tarot, nem há cartas boas. Há cartas que nos dão as duas coisas, a luz e a sombra. Então, quando aparecem cartas, eu peço só um segundo para dosear aqui o meu aquecimento. Então, quando aparece uma carta qualquer, ela traz as duas mensagens, mesmo que venha com uma imagem feia. A imagem feia é, digamos, um desafio que nós enfrentamos, porque a imagem vai nos influenciar. A imagem, como tudo, as palavras, as imagens são influências, não é? Então, se eu tiro uma daqueles diabos feios ou uma torre feia, é claro que ela tem um impacto sobre mim, não é? Ela diz-me que isto vai dar mais trabalho. Agora, por isso há vários baralhos, e eu gosto de usar uns e outros, não é? Porque às vezes alguns são mais límpidos, chamemos-lhe assim. Quando eu tiro para mim, há uma coisa essencial que eu uso também quando tiro para os outros, não é? Que é, eu estou a fazer um trabalho que é um trabalho de evolução, que é um trabalho de encaminhamento. É passar ali pelo meio daquelas coisas todas que nos vão acontecendo na vida, não é? E quando eu tiro para mim também penso assim, porque eu sei que se estiver num estado de espírito muito mau, muito negativo, a primeira tendência não é ter intuição, é projeção. Eu, em vez de intuir o que as cartas me estão a dar, eu projeto-me nas cartas, antes da intuição. A projeção, quando estamos emocionalmente com uma intensidade muito grande, projetamos-nos. E aí sim, a primeira coisa que podemos ler é coisas terríveis, mesmo nas cartas mais bonitas, não é? Agora, quando sabemos que estamos a abrir caminho, se a primeira leitura nos é tão terrível, paramos ali, sentimos um bocado, abrimos um bocadinho a consciência, porque é o nosso trabalho de cura, vamos lá ver, vamos ver, olhar segunda vez, perceber segunda vez. Isto não é fechar a intuição, não, é aí que eu penso que se abre, porque vamos limpar um bocadinho aquela sujidade toda de emoções pesadíssimas, é tal limpeza que fazemos. E aí vêm-nos outras mensagens, não é? Compreensões mais profundas. Se me aparece um diabo, em vez de ser alguém que me quer fazer mal, é o tempo de eu tomar conta da minha força pessoal, do meu poder pessoal. É um tempo de ir buscar essa energia que está lá. Porque podemos dizer, mas eu não tenho isso. Não, é uma mentira. As cartas estão lá para lembrarmos de coisas que nós temos. O diabo não é... O diabo tem esta conotação difícil de resolver, porque é uma conotação religiosa, pesada. Aí temos que chamar um anjo terreno, não é? Um anjo na terra, para o percebermos um bocadinho melhor, não é? Então é o que nós trazemos de divino na nossa terra, neste momento, nesta vida. É o que leva um médico a trabalhar e a fazer, com as limitações que tem, fazer o seu trabalho. É o que faz o psicólogo fazer o seu trabalho, é o que faz o tarólogo fazer o seu trabalho, é assumir o seu poder pessoal. E aceitar limites, porque quando vamos não aceitar limites, então sim, aquilo vai ser muito mau, não é? Porque vamos forçar coisas, vamos ser violentos com os outros, connosco, enfim. E é aí que as coisas se transformam. Quer dizer, quando eu leio para mim ou para os outros, tenho que ter este contexto. Isto está-me a dar pistas de crescimento, não está a dizer-me onde é que eu me vou afundar. Porque se eu procurar afundamento, vou encontrar. Se eu procurar soluções, também vou encontrar. Dificuldades existirão sempre pelo caminho.
Okay? Não vamos procurá-las porque elas realmente estão lá, não é? Mas vamos alertar. Se descobrimos dificuldades, vamos procurar soluções. Na psicologia, não é? Quando fazemos, por exemplo, regressões a vidas passadas. Numa regressão a vidas passadas, nós podemos afundar-nos na vida passada, naquelas, sem sequer discutir se existem vidas passadas ou não, mas existem memórias. Então, quando vamos a essas memórias, às vezes vamos para memórias terríveis e há pessoas que ficam muito mais doentes. Para se fazer uma regressão a vidas passadas, o terapeuta também tem que saber orientar a regressão, porque senão vai poder criar doença em vez de curá-la. É essa a chave, não é? Que existe no tarot como na própria psicologia, não? Por isso as coisas ligam bem, não é? Se vamos até à própria infância, não é preciso ir a vidas passadas, nós vamos lá para curar, ajudar pelo menos esse caminho de cura no consulente, não é? Mas há pessoas que podem afundar os outros nessas dores do passado, não é? Por isso é que existe a papisa. A papisa é aquela guardiã que vai ainda contendo certas dores do antigo que só serão reveladas quando a nossa consciência tiver capacidade de lidar com elas. Se a papisa funcionar mal, podem vir à consciência coisas que nos destroem esta vida. Portanto, é aqui esta a grande chave do guia. O guia, o orientador, seja ele médico, tarólogo, psicólogo, advogado, é aquele que sabe guiar-nos pelas coisas, de forma a atingirmos, sei lá, esta nossa procura pela felicidade, não é? Essa procura realmente para algo maior, no fundo, no tarot, para alguns será a carta 21, o mundo, a harmonia, e nós para o ano que vem vamos ter um ano 2021. Portanto, coisas interessantes irão acontecer. Não é? Uma delas, o do 21, parece ser a vacina. A vacina é um esforço da humanidade para curar algo comum que é a doença, não é? Enquanto que o 20 às vezes cria conflitos. Pode criar grandes harmonizações e grandes aberturas de alma, mas também pode criar grandes conflitos. E está aqui na assistência o Daniel, que me abriu essa consciência de uma forma muito clara. O 2 e o 0. O 0 é aquele vazio em que o 2 da relação às vezes se assusta, não é? Eu me vou relacionar com o outro e vou-me abrir assim completamente, não é? Perante um 0, perante um desconhecido, é para muitos assustador. Eles procuram a alma gêmea, as pessoas vêm muitas vezes às consultas na procura da chamada alma gêmea, mas a alma gêmea é uma coisa muito perigosa, é alguém em quem nós vamos entregar-nos completamente e se vai embora porque morre, eventualmente, ou porque adoece, ou porque teve outro amor, vai nos deixar no vazio. Porque nós não vivemos, segundo esse conceito da alma gêmea, não vivemos sem alma gêmea. Sem alma gêmea somos nada, somos vazios. Então temos ali uma dificuldade neste conceito de alma gêmea, uma dificuldade muito grande, não é? Eu gosto, por isso eu costumo dizer às pessoas, gosto muito mais da palavra inglesa, apesar de ela ser compreendida às vezes na mesma ordem, que é o soulmate, que é os companheiros de alma, não é? Companheiro de alma é outra coisa, porque nós temos vários companheiros de alma, não estamos perdidos nunca, nunca estamos abandonados. Pelo contrário, o companheiro de alma é a noção de que estaremos sempre acompanhados. Mesmo que esse companheiro ou esses companheiros estejam num outro continente. Mas pronto, às vezes encontramos aqui, se calhar, não sei se todos, mas alguns de nós seremos companheiros de alma, não é? Porque nos vamos encontrando e porque nos vamos dando conforto e porque, se calhar, mesmo às vezes por uns momentos, viemos a esta vida, como nós vemos nos trabalhos, nos relatos de regressões a vidas passadas, que são muito interessantes, porque eu tive o prazer de estar num curso com o Brian Weiss e ter lido os livros dele e ter estado com outras pessoas que trabalham nestas áreas e foi sempre muito revelador, no fundo, também essas experiências, as minhas e as vividas por outros, não é? Portanto, é de facto o que nós estamos a fazer no tarot, quanto a mim, somos guias.
E cada um de nós vai procurando as suas ferramentas e a sua forma de o fazer. Uns ligam o tarô com a astrologia, outros ligam com outras disciplinas. Ligamos um bocadinho hoje com a nossa experiência de vida, sobretudo. Quer dizer, eu acho que isso é essencial. Nós todos somos conhecedores porque temos a nossa papisa, pelo menos, logo, não é? Depois, cada um tem o seu estilo, não é? E eu acho que o tarô é arte. É arte.